Nesta videoaula, trataremos das rotinas e tarefas relacionadas à contratação de modalidade esportiva. A contratação de modalidade esportiva se realiza em duas etapas. A primeira é através do menu Vendas. Nesta etapa, nós vamos registrar o contrato, ou seja, é nesta etapa que o associado informa qual a modalidade esportiva pretende praticar, qual o período de vigência do contrato e o horário que ele deseja frequentar o CAT. Registrada a vontade do associado, o contrato deverá ser impresso e apresentado ao mesmo, que, estando de acordo com as cláusulas contratuais, deverá assinar as duas vias e devolver ao atendente. É nesta etapa que emitimos a carteira de associado, se for o caso. A segunda etapa nós realizamos através do menu Recebimentos. Nesta etapa nós iremos elaborar a fatura. A fatura é o documento onde ficará registrado como o associado se comprometeu a pagar o valor contratado. Quando anteriormente eu falei que o associado assinava o contrato de duas vias e devolveu ao atendente, é porque a fatura será impressa no verso do contrato. Ou seja, o contrato foi impresso, o associado leu, concordou com todas as cláusulas, devolve e na segunda etapa, quando a gente elaborar a fatura, a gente vai imprimir a fatura do verso do contrato. Aí sim, nós vamos entregar a ele o contrato com a frente tendo a impressão do contrato e o verso do mesmo papel tendo a impressão da fatura, que é onde está lá dito a forma que ele vai pagar, o valor que vai pagar, a data do pagamento que ele deverá realizar. Feita essa explicação inicial, é preciso que fique claro que a contratação é realizada em duas etapas distintas e complementares. Agora, vamos à prática, né? Vamos fazer um contrato. Para iniciar uma contratação de modalidade esportiva, nós temos duas opções. Nós podemos iniciar através do menu Clientela Associados, selecionando o associado, clicando aqui, ó, em matricular. Como também podemos vir em vendas, modalidades esportivas. Através do atalho Clientela Associados e já selecionando o associado, ele já me preenche quem é o contratante. Tá? Através do menu Vendas, modalidades esportivas, eu vou ter que dizer quem é o associado. Tá? Porque eu posso selecionar. Tá certo? Então, nós temos duas formas de iniciar a contratação. Através do menu Clientela Associado, e aí quando tiver, como é o caso do CAT AVS, ele já tem hoje milhares de associados, você faria a procura aqui nessa caixa de seleção, quando ele filtrasse, você clicava aqui em matricular. Tá? A outra opção, pelo menu Vendas, modalidade esportiva, aqui você pode digitar o código, o CPF do associado ou o nome. Tá? Aqui é uma função que eles chamam de autocompletar. Qualquer uma das duas formas, você chega no mesmo caminho. Observe que na hora que você seleciona o associado, ele já lhe mostra qual a categoria do associado. Então, para que eu inicie a contratação, que ela vai se dar em alguns passos, eu preciso confirmar que realmente o contratante, nesse caso, é o Edna Mara,
eu venho aqui em concluir passo 1. Feito isso, já foi registrado na nossa banco de dados, né, o contrato de o Edna Mara. Só que ele não está concluído. Ele está em andamento. Tá? Veja que ele determinou agora um número de contrato, o número 9, tá? Que é o mesmo que a gente chama de matrícula 9. Tá? Se eu clicar aqui, ó, em contratação em andamento, eu vou ver o contrato 9 com o status de uma contratação em andamento. Tá? Aqui em aguardando financeiro não vai ter nada. Contrato de execução a gente ainda não tem nada, que esse é o primeiro contrato deste CAT. Contratos encerrados e contrato cancelado. Tá? Se eu sair daqui, tá? Por acaso terminou o expediente, ou hora do almoço, ou precisei me ausentar da sala, quando eu retornar, tá? Eu venho vendo a modalidade esportivas, é um contrato que eu não concluí, ele está aqui em contratacionamento. Eu venho aqui em continuar, tá? E vou dar continuidade. O primeiro passo já foi gravado, eu estou no segundo passo. Outra coisa interessante também é que se você abandonar uma contratação em andamento e você vier aqui associado, clientela, e tentar contratar com ele de novo, ele vai buscar aquela contratação que está pendente. Tá? Então veja só, alguns detalhes que são interessantes e que auxiliam. Vamos dar continuidade, né? Esse primeiro passo da contratação vocês entenderam, né? Digamos que eu, por alguma razão, a pessoa desistiu, não vai mais contratar, eu venho aqui em contratação de andamento, tá? E excluo esse registro. Ele vai me perguntar se realmente eu desejo excluir, e eu vou excluir. Essa informação que ele está dizendo é porque quando ele vai excluir um registro, ele faz algumas verificações de algumas outras coisas. Nesse caso, ele está dizendo que não existia aditivo para esse contrato, ou seja, ele está só apenas informando, nada excepcional. Então, logo, eu aqui posso optar se começo por clientela ou se começo por venda. Isso aí eu que ficou bem claro. Vou por aqui que é mais rápido. Tá? Então, verifiquei realmente a pessoa que eu quero, comunidade e tal. Vou concluir o passo 1. O segundo passo, olha que o primeiro quadro aqui é o contratante, que foi pertencente ao primeiro passo. Nosso segundo passo é o quadro do serviço principal. Qual é o serviço que está sendo contratado? É uma modalidade esportiva, né? Porque aqui é contratar modalidades esportivas. Então, selecione a modalidade esportiva. Nós vamos selecionar. Nesse caso aqui, é um caso verdadeiro, né? Estou refazendo aqui um contrato. A associada solicitou que queria praticar pilates durante 3 dias por semana. Pronto. O sistema me trouxe os preços mensal, trimestral e semestral. Tá? E anual, que aqui está o valor igual ao semestral. Pilates, ele é uma modalidade esportiva que ele está vinculado à turma. O que é realmente essa história de vincular a turma? Porque existem modalidades esportivas que não precisam formar turma. Por exemplo, vou dar um exemplo, musculação. Musculação não se forma turma. Não tem definição, vamos dizer assim, de um número mínimo ou um número máximo de alunos. Já a turma, ela é necessária ser cadastrada quando existem horários específicos, tá? E um limite de vagas. Por quê? Porque aí o sistema vai controlar as vagas ofertadas. Tá? Aqui, nesse caso, está sendo dito que a turma 1 funciona nas segundas, terças, quartas, quintas e sextas, das 7 às 13 horas. E que eu tenho 100 vagas ofertadas para essa turma. E a turma 4 funciona também nessas datas, nesses horários. Tá? Então, aqui, esses detalhes quanto à turma é configurado lá no cadastro de turmas. Tá certo?
A gente pode ver isso no outro vídeo. Aqui o que importa é que eu selecione uma turma, senão não tem como eu prosseguir. Ó, nesse segundo quadro, que é o 6 principal, é apenas para mim selecionar a modalidade esportiva, o sistema baseado na categoria do associado vai trazer da tabela os preços para aquela categoria. Por exemplo, se aqui fosse industrial, os preços não eram esses, eram os preços que é praticado para o industrial. Então, o sistema, vendo que você selecionou Pilates 3 dias e que o associado, a categoria dele é comunidade, foi lá e trouxe os preços que foram registrados para a categoria comunidade na modalidade esportiva Pilates 3 dias. Aí agora você vai selecionar a turma para dizer o horário que você quer frequentar. Feito isso, vamos concluir o passo 2. Então nós fizemos o passo 1, onde nós identificamos o contratante, fizemos o passo 2, onde nós escolhemos a atividade esportiva a ser praticada, e no caso, como é uma modalidade esportiva vinculada à turma, nós selecionamos a turma. Ou seja, a esta turma é designado dias e horários. Isso aqui vai servir, é importante que se saiba, para o caso dos CATs que tem controle de acesso, né? Ele só vai ter acesso nesse período, ou seja, meia hora antes do horário que a turma dele é estabelecida para funcionar, tá? E a saída tem que ser respeitada até meia hora depois. Isso aí é por causa do controle de acesso. Então, é muito importante a questão do cadastramento de turma, porque tem isso, se controla a vaga e se controla acesso através da configuração da turma. A data inicial sempre ele sugere como sendo a data de hoje, mas nada impede que a pessoa esteja vindo hoje, dia 8 de janeiro, mas que queira que o contrato dela vigore só a partir do dia 14, dia 15, aí se for um dia útil, né? Você vem aqui e altera, o sistema aceita que você altera aqui. Aqui está com o dia 8, mas eu queria que comece dia 15, não tem problema. Você pode alterar. Apenas ele sugeriu a data de hoje, tá? Nos meses, você vai selecionar quantos meses está contratando. Aqui, a sociedade selecionou 3 meses. Ok. O próprio sistema já designa o mesmo dia, isso foi convencionado, quando estava sendo desenvolvido o sistema, que a data final seria o mesmo dia que ela contratou no mês da contratação. Então, 8 de abril. Né? Você podia imaginar que isso aqui está errado, porque na verdade um contrato começaria no dia 8 de abril, ele deveria terminar no dia 8 de janeiro, ele deveria terminar no dia 7 de abril. Mas essa questão de convencionamento. Foi convencionado que terminasse no mesmo dia que começou. Então nós programamos da forma como foi orientado. O horário inicial e horário final, como ele é vinculado à turma, ele já preencheu. Se essa fosse uma modalidade esportiva não vinculada à turma, como é o caso de musculação, seria o momento de informar a hora inicial e a hora final que o associado iria frequentar o CAT. Veja só, nós temos preços diferenciados para pacotes trimestral e semestral e anual. Para que esse desconto seja aplicado a esse contrato, eu preciso clicar nesta caixa de seleção, aqui ó, preço pacote. Se eu não clicar, ele vai me calcular o valor do mês pelo preço mensal, 205. Por exemplo, se eu clicar aqui em concluir passo 3, sem clicar nessa caixa de seleção aqui, preço pacote, eu vou pagar por essa contratação R$615. Ora, mas se eu escolhi trimestral, porque trimestral é mais barato? Então, você tem que informar ao sistema que você está optando pela promoção, tá? Então, se esta caixa de seleção aqui não estiver marcada, o preço que será cobrado de Edna Mara será R$205 vezes 3, que é 615. Mas como ela quer
justamente 3 meses, porque ela quer receber essa promoção, esse desconto, né? No caso aqui não é promoção, aqui é um desconto, porque esse desconto é pro ano todo. Promoção é uma coisa temporária. Então, se ela quer fazer uma contratação com desconto e que as normas permitem, eu clico aqui, preço pacote. Então, vamos concluir o passo 3 e você verá que ele vai calcular. Veja que ele disse que o valor dessa contratação é 615, mas que tem um desconto regulamentado de 92,01 e a pessoa só vai pagar 522,99. Entendeu? Agora, veja só, vamos agora simular sem eu ter clicado nessa cancelação para esse pacote. Vamos lá, fazer essa alteração. Ó. Digamos que aí vamos informar menos 3 meses, tá? E eu não vou mais clicar em esse pacote, tá? Veja agora que ele está me cobrando R$ 615 sem nenhum desconto. Então é preciso que vocês estejam atentos a isso. Depois fica automático, né? Só que a gente está começando agora, tem que ter preste atenção, mas que com o uso da ferramenta vocês vão se acostumar. Então, nessa situação aqui de Ednamara, anteriormente a operadora tinha feito, e como ainda não tinha recebido a instrução necessária, ela tinha gravado esse passo 3, né, sem marcar para esse pacote. Então ela estava reclamando, olha, a Ednamara, ela selecionou, ela escolheu o pacote de trimestral justamente para pegar o desconto e o sistema não respeitou. Não, não foi que ele não respeitou. Foi que como a gente não tinha feito a orientação ainda necessária, a operadora não tinha marcado essa carga de seleção, tá certo? Então nós vamos de novo fazer o passo 3. Vamos marcar, tá? Vamos selecionar os 3 meses que foi selecionado. Vamos concluir o passo 3. Então fica aí esse lembrete importantíssimo, que sempre que você estiver optando por fazer trimestral ou anual para pegar o preço com esse desconto regulamentar, é necessário que a carga de seleção preço pacote esteja marcada. Ok? Então vamos concluir aqui o passo 4. Apenas o passo 4 é só para dizer que para você confirmar que está certo o valor da moeda esportiva. 615 menos o desconto regulamentar para pacote trimestral, ela vai pagar 522,99. Concluído o passo 4, né, agora você tem o quadro 5, que é a questão da avaliação física. Tá? Se por acaso a pessoa optar, junto com o contrato da modalidade esportiva, já colocar a avaliação física, você vai ter que selecionar aqui e clicar nesse botão azul. Feito isso, ele vai acrescentar a avaliação física. Caso ele não deseje, está concluída a matrícula. Tá? Esse caso de avaliação física também pode ser feito separado através do módulo vendas correlatos. Ou seja, a avaliação física pode ser feita juntamente com a contratação da modalidade esporte livre, como pode ser feita separado. Então vamos concluir. Concluído a matrícula, você verá que o contrato não está mais em contratação em andamento. Por quê? Porque todos os elementos necessários à contratação foram informados. Ele agora está no status de aguardando o financeiro, ou seja, aquela segunda etapa da contratação. Recebimentos, modalidade esportiva. Veja que ele está aqui, ó, na aba definir recebimento. Mas isso nós vamos falar logo mais.
Continuando a nossa videoaula, nós vamos agora para a segunda etapa da contratação. No menu recebimento, nós vamos selecionar modalidades esportivas, pois o nosso contrato de exemplo aqui se trata de uma contratação de modalidade esportiva. O contrato foi designado como sendo o número 10, né? O número 10 é a matrícula. O Edna Mara dos Santos é a associada que está sendo a contratante. A modalidade que ela selecionou foi Pilates 3 dias, por 3 meses, portanto, iniciando na data de hoje, 8 de janeiro de 2019, vigorando até 8 de abril de 2019. Lembrando que esta data aqui, ela é a data em que o contrato estará em execução. Após essa data, o contrato ele acabou a sua vigência e não estará mais em execução. Para os CATs que têm controle de acesso, essa informação é a informação que fará com que ele tenha acesso ou não através da catraca. Pronto. Para dar prosseguimento à segunda etapa, que é o faturamento, né, como a gente falou, nós vamos ter que clicar aqui nesse botão azul, ó, receber. Nesta página que apareceu, que foi atualizada, nós chamamos formulário, nós vamos informar o meio de pagamento. O meio de pagamento pode ser débito, crédito, espécie, cheque, carteira. Essa cliente, contratante, né, também, definiu que vai pagar com o cartão de crédito em 3 parcelas. O cartão que ela utilizou foi o Visa. CV é aquele número de retorno, que é o número de autorização, né, da operadora. Vamos botar aqui um número hipotético. Tá? O valor o sistema já apresenta, tá? Mas que esse valor pode ser alterado se ela quiser usar 2 cartões ou mais de um meio de pagamento. Isso aí fica a critério da decisão que foi tomada pelo contratante, né? Ou seja, é importante que vocês saibam que a gente pode ter mais de um meio de pagamento em um contrato. Por exemplo, ela poderia dizer: eu vou dar R$100 aqui em espécie, registrar os R$100, o restante eu vou passar no cartão. O sistema ele suporta uma série de situações. Pelo menos as situações que a gente se deparou nos últimos 2 anos no CAT e AVS, todas elas são suportadas. Se algum CAT tiver uma situação diferente, não tem problema, a gente faz o ajuste para que funcione perfeitamente também. Clicou em gravar, ele vai criar as informações que nós chamamos de títulos de pagamento, tá? Nesse caso, ele registrou, tá, 3 títulos, tá? O meio de pagamento, colocou o cartão, a bandeira, o número, o valor, tá? O vencimento, que esse vencimento aqui não é do cliente em si, sim da administradora do cartão, só para controle interno. E o pagamento, como foi feito com o cartão, para o sistema entende que ele quitou hoje todas as 3 parcelas. Então, esse cliente ele não tem como, ele tem inadimplência, né? Porque ele quitou em cartão. Feito isso aqui, né, a gente concluiu a segunda etapa da contratação. Então agora você vem em recebimento definido. Lembra que o contrato a gente disse que ia imprimir a fatura do verso? Então você coloca o contrato lá na impressora, né, com a parte do verso voltada para o lado da impressão agora, né? Ou seja, o lado que não tem a impressão do contrato é que vai ser impresso a fatura. Clica em fatura, tá? E ele vai fazer a apresentação na tela e você pode descarregar na impressora, tá? Então você vai descarregar na impressora o verso do contrato, você vai colocar a fatura. Não precisa ter 2 folhas, uma única folha. Nessa fatura tem algumas informações importantes.
que é os dados do tomador do serviço, quais foram os serviços contratados e como ele se comprometeu a pagar. E aí está concluído o contrato. Se alguém diz, mas eu quero um recibo das parcelas, não tem problema, o recibo das parcelas você pode gerar aqui, clicando em pagamento. Vem aqui, clica no recibo respectivo e sai imprimindo um por um. Eu acho desnecessário. Se o pagamento foi em cartão de crédito e lá na fatura já está registrado que todos os títulos foram quitados, aqui ó, todos eles quitados, não tem por que se falar em imprimir recibo. Mas aí fica a critério do cliente, se ele exige, é bom atender. Bom, com isso nós temos concluído uma contratação de modalidade esportiva. Tá? Espero que tenha sido bastante claro, mas se ficar dúvidas, é só entrar em contato com a gente. E se achar necessário, a gente faz um novo vídeo.